Então, sétimo ano, dando continuidade ao nosso assunto, que são as operações com números racionais, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho da operação de potência. Então, potenciação, esse quezinho aqui quer dizer com números racionais, certo? Nós precisamos lembrar, para começar a falar de potenciação com números racionais, sobre a regra dos expoentes, ok? Que nós vimos lá na potenciação com números inteiros. O que é a regrinha dos expoentes? Quando o seu expoente ele for par, o resultado da potência sempre vai ficar positivo. Então, se o expoente é par, o resultado fica positivo, beleza? Agora, se o expoente for ímpar, aí a gente repete o sinal que estava na base. Então, tem muito aluno que acha que por ser expoente ímpar, o resultado sempre é negativo. Não, isso não está certo. Quando o expoente é ímpar, a gente vai repetir o sinal que estava na base, ok? Então, se o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Não importa se a base é positiva ou negativa. Agora, se o meu expoente é ímpar, aí a gente vai repetir o sinal que está na base. Tranquilo? E aí, vamos ver como que faz um cálculo de potência com frações. A gente vai elevar o numerador ao expoente que está lá na potência e também o denominador separadamente. Então, letra A, eu coloquei o exemplo 1/9 com o expoente 2. Lembrando que o expoente 2 a gente fala ao quadrado. Então, é 1/9 ao quadrado. Como que eu faço essa potência de 1/9 ao quadrado? Você vai elevar o numerador 1 ao quadrado e o denominador também 9 ao quadrado separadamente. Então, fica o seguinte, 1 ao quadrado não é 1 vezes 2, é 1 vezes 1, ó. A base se repete quantas vezes o expoente está dizendo. Então, essa base 1/9 aqui, ó, ela se repete quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, fica fazendo separado o numerador 1 vezes 1, que dá 1, e o 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Resultado da potência, 1/81. Não tem como simplificar, deixa desse jeito. Olha aqui a letra B. Menos 2/5 com o expoente 3. O expoente 3 a gente chama de ao cubo. Então, é menos 2/5 ao cubo. Então, olha só. O expoente, ele é ímpar, certo? 3 é ímpar. Qual é a regrinha? Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Então, se o meu expoente ele é ímpar, vou colocar um izinho de ímpar. O que que eu faço? Eu vou repetir o sinal que estava na base. O sinal que estava na base era negativo. Então, aqui no resultado eu já coloquei o negativo, ok? E o que que eu faço com esse 2, professora? É 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E esse 5? Também 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, 125, ok? Aqui na letra A, eu não fiz aqui a regrinha do expoente, porque o sinal aqui nem aparecia, eu sei que é positivo. Só que aqui, ó, expoente 2 não é par? Resultado positivo. Quando é positivo, não é obrigado ter o mais na frente, tá bom? Vamos ver esse exemplo C aqui. Eu tenho uma fração mais 1/2 elevado à quinta potência, ok? Aí, primeira coisa, você vai olhar o expoente. Ele é par ou ele é ímpar? 5 é ímpar. Então, vai dar negativo? Não. Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Positivo, repetir aqui o positivo. É obrigatório ter esse positivo na frente? Não, você nem precisaria colocar o positivo, tá bom? E o que que eu faço com esse 1 e com esse 2? Você vai fazer o numerador 1 elevado à quinta potência, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E o denominador 2 também elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Resultado, 1/32. Tranquilo? Bem fácil, não é? Agora, como que faz a potência com números decimais, aqueles números com vírgula? A gente vai multiplicar o número decimal quantas vezes o expoente indicar. A gente multiplica o número decimal por ele mesmo. Então, observa, letra A. Eu tenho menos 0,5 ao quadrado, certo? Primeira coisa, ver como é que vai ficar o sinal. Então, o meu expoente 2, ele é par.
Quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser o quê, ó? Positivo. Ah, professora, mas a base é negativa. Não interessa. Se o expoente é par, o resultado sempre vai dar positivo. Beleza? O que eu vou fazer com esse 0,5 agora? O 0,5 vai ter que multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, ele tem que aparecer aqui na multiplicação 2 vezes. Então, 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5 é 25, subiu o 2. 5 vezes 0 é 0, desceu o 2. Vou para o 0, elimino aqui a casinha das unidades. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0, 0. Somando, ficou 0,25. Aí você olha, tinha 2 números em cada fator depois da vírgula, então ficam 2 números depois da vírgula. Resultado, 0,25 positivo, ok? Letra B, mais 0,2 ao cubo. Expoente 3, a gente fala ao cubo. Olha bem, eu tenho que primeiro olhar se o resultado vai ficar positivo ou negativo. Então, eu vou para o expoente. O expoente 3, ele é ímpar. Quando o expoente é ímpar, a gente repete o sinal que está na base. Então, vai ficar positivo esse resultado. E o que eu vou fazer com o 0,2? Eu vou multiplicar o 0,2 por ele mesmo 3 vezes. Ó, uma vez, 2 vezes. 0,2 vezes 0,2. Só dá para multiplicar de 2 em 2, né? Aí eu fiz, achei 0,04. Esse resultado eu venho aqui, ó, e multiplico de novo por 0,2. Porque eu tenho que aparecer, ele tem que aparecer na multiplicação 3 vezes, porque o expoente era 3. Então, 0,04 vezes 0,2, resultado 0,008. Positivo, ok? Porque quando é ímpar, repete o sinal da base. Também vai acontecer, galera, de muitas vezes o expoente ser um número negativo. Então, quando o expoente é negativo, a gente tem uma regrinha para ele virar positivo. Só dá para resolver a potenciação quando o expoente ele é positivo, ok? Então, se ele é negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. Como que eu faço o expoente negativo virar positivo? Você vai inverter a base, e quando você inverte a base, aí o sinal do expoente negativo já vai mudar para o positivo. Então, é só você inverter a base. Então, exemplo, letra A. Eu tenho a potência menos 2 terços elevado a menos 4. Olha para o expoente, ele é negativo, ele não pode ficar negativo. Ele tem que se transformar em 4 positivo. Como que eu faço esse menos 4 virar 4 positivo? Invertendo a base. O que é inverter a base? É trocar a posição dos números. O 3 vira numerador e o 2 vira denominador. O sinal inverte da base? Não, não inverte, tá? É só a posição dos números. Ou seja, invertir 2 terços negativo fica menos 3 meios. E quando eu inverto a base, olha o 4, o expoente 4, ele já vira positivo automaticamente. Então, fica menos 3 meios elevado à quarta potência. Como que eu resolvo essa potência aqui? Primeiro, ver se o resultado vai ficar positivo ou negativo. O expoente 4 é um número par. Se o resultado é par, se o expoente é par, o resultado sempre vai ser o quê? Positivo, ok? E o que eu faço com esse 3 e com esse 2? Repito 4 vezes para multiplicar. Então, 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E o 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é 27 e 27 vezes 3 dá 81. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2, 16. Facinho, não é? Olha o exemplo letra B. Eu tenho a potência menos 1/5 elevado a menos 3. Olha bem, o expoente é negativo, hein? Não pode, ele tem que ficar positivo. Como é que eu faço esse menos 3 virar 3? É só inverter a posição aqui dos números na fração, inverter a base. Então, se era menos 1/5, quando eu inverto, fica menos 5 sobre 1. Tá? Menos 5 sobre 1, esse 1 nem precisaria aparecer, poderia só ser assim, ó, menos 5, tá? Só poderia ficar menos 5 ao cubo, mas eu deixei o 1 aqui, tá? Só para visualizar que eu inverti. Quando eu inverto a base, automaticamente esse expoente menos 3 já virou 3 positivo.
E aí, gente, é só resolver mamão com açúcar. Então, olha o meu expoente, ele é ímpar. Quando o expoente é ímpar, eu repito o sinal da base. Ou seja, vou repetir esse menos no resultado, ó, tá aqui, ok? Aí, o que eu faço com esse 5? Repito ele 3 vezes para multiplicar. O que eu faço com esse 1? Repito 3 vezes para multiplicar. Então, 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. 1 vezes 1 vezes 1 continua 1. Menos 125 sobre 1 é o mesmo que só menos 125, ok? Menos 125 sobre 1 é menos 125 inteiros. Tranquilo? E o exemplo C. Olha só o exemplo C. A minha base não é fração. Então, como é que eu faço esse expoente menos 2 virar positivo? Como é que eu vou inverter esse número se ele não é uma fração? Opa, ele é uma fração sim. Lembra que todo número inteiro é uma fração? Existe um denominador escondido aqui embaixo, ó, o 1. Tá vendo? É uma fração sim. Então, como é que eu faço esse menos 2 virar 2 positivo? Eu inverto essa base. 7 sobre 1, quando eu inverto, fica 1/7. Ô, professora, por que sempre tem que ficar parênteses quando é fração? Porque se não ficar em parênteses, se você colocar assim, ó, 1/7 ao quadrado, quem fica elevado ao quadrado é só 1 e não 7. Para ficar os dois números ao quadrado, você tem que colocar o parênteses, tá bom? Então, inverti 7 sobre 1 para deixar esse expoente negativo positivo. Então, quando eu inverti 7 sobre 1, ficou 1/7. E aí, o ao quadrado aqui em cima positivo, tá vendo? Agora, você resolve normalmente essa potência, fazendo 1 ao quadrado e 7 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, beleza? E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Positivo, ó, o mais aqui não apareceu, mas é positivo, porque se o expoente é par, resultado positivo, tá bom? No livro 2 de vocês, a partir da página 46, fala um pouquinho sobre as propriedades da potenciação de números racionais. Vocês já viram essas propriedades com os números inteiros, tá? Agora eu só vou relembrar vocês com os números racionais como é que vai funcionar, beleza? Então, primeira propriedade, a multiplicação de potências de mesma base. Olha o exemplo que ele deu, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Sempre que você tem multiplicação de bases iguais, eu posso simplesmente fazer o seguinte, repetir a base, ó, repete a base 2 e faz o que com os expoentes? Soma, 2 mais 3 fica 5. Então, ao invés de você fazer o 2 ao quadrado separadamente, fazer o 2 ao cubo separadamente, tá? E depois multiplicar esses resultados, eu posso simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Isso só vai acontecer quando as bases são iguais, beleza? Se você não fosse fazer dessa forma, você ia fazer igual uma expressão numérica, ó. O 2 ao quadrado é igual a 4, o 2 ao cubo é igual a 8, no final você ia multiplicar esses resultados, você vai chegar no valor 32. E se você fizer o 2 elevado a 5, que é o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, também vai dar o mesmo resultado, 32. Então, a propriedade da multiplicação de bases iguais é, você pode repetir a base, ó, mantemos a base e adicionamos, ou seja, somamos os expoentes. Temos também a propriedade de divisão de mesma base. Então, eu vou, ó, o mesmo exemplo, as mesmas bases do exemplo anterior, só mudou a ordem delas. Você tem 2 elevado à quinta potência dividido por 2 ao quadrado. Quando é divisão de mesma base, fica muito mais fácil. Olha só, se você fosse fazer em forma de expressão, ia ficar assim. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 ao quadrado. Você teria que resolver o 2 elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Repete a divisão e faz o 2 ao quadrado, que é 4. Aí, no final, você vai dividir o 32 dividido por 4, que você vai chegar no resultado 8. Mas, se eu fizer a propriedade aqui, fica mais fácil, ó. O que a propriedade diz?
Quando você está dividindo bases iguais, você pode, ó, subtrair os expoentes. Ou seja, fica 2 elevado a 5 menos 2, 3. Então, 2 ao cubo, eu resolvo fazendo 2 vezes 2 vezes 2, que eu acho 8. O mesmo resultado. Tá vendo? Só a forma de fazer que foi diferente. Tranquilo? Lembrando que a divisão, ela pode aparecer com esses dois pontinhos ou ela também pode aparecer na forma de uma fração, porque toda fração é uma divisão. Então, sempre que a gente for dividir potências que têm bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Olha o exemplo que ele deu aqui. Ele deu o seguinte: a base é um número decimal, menos 2,5 elevado a 11, dividido, ó, esse traço aqui quer dizer dividido, por menos 2,5 elevado a 8. O que eu faço aqui para facilitar? Sempre que aparecer uma divisão de mesma base, é bom você aplicar a propriedade porque ela facilita. Então, repete a base uma única vez, ó, repetir o menos 2,5 e faço o que com os expoentes? Subtrai. 11 menos 8 fica expoente 3. É muito mais fácil você resolver o menos 2,5 ao cubo somente, do que imagina você fazer menos 2,5 elevado a 11. Você tem que multiplicar o 2,5 por ele mesmo 11 vezes. É muito mais difícil. Depois fazer o 2,5 elevado a 8 vezes. E ainda no final ter que dividir os resultados. Fica muito mais fácil se você aplicar essa propriedade, que subtrai os expoentes. Olha como que o expoente reduziu. Ficou simplesmente menos 2,5 ao cubo, que é bem mais fácil de resolver. Tranquilo? O outro exemplo que ele deu aqui, ó, divisão de mesma base, tá vendo? 1/4 e 1/4. Tô dividindo. O que eu posso fazer para facilitar? Subtrai os expoentes. Então, expoente 9 menos expoente 5, repetir a base uma vez e fica com expoente 4. Tranquilo? Beleza? Agora vamos para a potência de uma multiplicação. Quando você tem uma multiplicação dentro de um parênteses ou de um colchete, tá vendo? As bases são diferentes. Eu tenho aqui dentro uma multiplicação e aqui fora um expoente. Você faz isso aqui como? Ah, professor, eu faço igual uma expressão numérica. 3 vezes 5 primeiro e depois ao quadrado. Pode fazer assim? Claro que você pode. Mas é importante que você entenda que quando tem uma multiplicação dentro de um parênteses, esse expoente aqui que está do lado de fora é como se fosse chuveirinho com ele serve para os dois que estão aqui dentro, ok? Então, ó, fica desse jeito aqui. Se falar no exercício, aplique a propriedade da potência e aparecesse esse exemplo, como que eu ia aplicar a propriedade da potência? Quando eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses e um expoente aqui fora, esse expoente ele serve separadamente para os dois fatores da multiplicação. Ok, pessoal? Página 47 tem a potência de uma divisão. Essa divisão ela pode parecer com dois pontinhos ou assim, ó, em forma de uma fração, ok? Então, observe. Vou fazer em forma de dois pontinhos. Se fosse assim, ó, 6 dividido por 3 e o expoente 2 aqui fora. Quando você tem uma divisão dentro de um parênteses e um expoente aqui fora, esse expoente ele serve separadamente para os dois números que eu vou dividir, entendeu? É claro que você pode fazer 6 dividido por 3 primeiro? Pode, não tem problema. Mas se o exercício falar, aplique a propriedade da potência, aí você vai ter que fazer pela propriedade. Como que ficaria essa propriedade aqui? Ficaria o 6 ao quadrado dividido pelo 3 ao quadrado. Observe que o expoente que estava aqui fora serviu para os dois aqui dentro, beleza? E pode aparecer assim, ó, em forma de fração. 6 terços ao quadrado, beleza? 6 terços ao quadrado, ele fez colocando o 6 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ele colocou em forma de com um tracinho, como se fosse uma fração. Tranquilo? Professora, isso aqui, essa propriedade, ela vai acontecer também na soma e na subtração? Não, pessoal.
Não vai acontecer. Você só pode pegar o expoente que está aqui fora e colocar nos dois números que estão dentro do parênteses quando é uma divisão ou uma multiplicação. Se fosse isso daqui, ó, por exemplo, 6 mais 3 ao quadrado, e você fizesse assim, ó, 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso está errado. Eu não posso aplicar essa propriedade aqui, ó, quando é soma ou subtração. Somente quando é multiplicação ou divisão. Então, 6 mais 3 ao quadrado, como que eu faria? Como seria a forma certa de resolver? Você ia fazer o 6 mais 3, que dá 9, e o resultado 9 ao quadrado, ok? Colocar o expoente separadamente para cada um desses dois números do parênteses está errado. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Agora vem uma outra propriedade que é potência de uma potência. Tudo isso nós já vimos com números inteiros, tá? O que é a potência de uma potência? Observe aqui. Eu tenho o 2 ao quadrado e aqui fora mais um expoente, o ao cubo. Observe que eu tenho duas potências ao mesmo tempo. O que eu posso fazer com esses expoentes? Você pode multiplicar os expoentes, ok? Fica 2 elevado à sexta potência, porque 2 vezes 3 fica 6. Repete a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? Ah, professor, e se eu não quiser fazer assim? Uai, você faz igual uma expressão numérica. Primeiro faz o 2 ao quadrado, tá? E depois eleva ao cubo. Agora, quando o exercício fala só para aplicar a propriedade, aí não tem jeito, você tem que saber a propriedade. E qual é a propriedade quando eu tenho uma potência elevado a outra potência? Você repete a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? Vamos ver aqui no exemplo como é que fica. Eu tenho 4 elevado à quinta potência ao cubo. Então, eu repito a base 4 e multiplico os expoentes 5 vezes 3. Por isso, 4 elevado a 15. Ó, eu tenho a base menos 1/2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado e elevado à quinta potência. Ou seja, eu tenho 3 potências ao mesmo tempo. Como é que eu posso reduzir isso aqui para uma única potência? Você repete a base menos 1/2 e multiplica os 3 expoentes. 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 5, 30. Então, isso tudo pode ser substituído por uma única potência que é menos 1/2 elevado a 30. Tranquilo, galerinha? Ó, ele dá um alerta aqui no final, até eu fiz isso com vocês em sala de aula, quando a gente viu com números inteiros. Cuidado! Olha esse exemplo. 1/3 ao quadrado elevado à quinta potência. Como que eu faria isso daqui? Eu ia repetir 1/3 e multiplicar os expoentes, certo? Só que isso não é igual a isso. Aqui eu tenho 1/3 ao quadrado elevado à quinta potência, só que quem está elevado à quinta potência não é 1/3, é o 2. Então, aqui é como se fosse 2 elevado à quinta potência primeiro. Então, ficaria 1/3 elevado a quanto? Quanto que é 2 elevado a 5? 32, ok? Então, aqui ficaria 10, porque 2 vezes 5, 10. Esse esquema aqui é diferente de quando aparece o expoente elevado a outro expoente, tá? Aqui, quem está elevado a esses dois expoentes é a base 1/3. É 1/3 ao quadrado elevado a 5. Aqui não, aqui é só o 2 elevado a 5. Tá bom? Então, ele colocou esse alerta aqui para você não errar quando você vê isso numa expressão. Tranquilo? Então, essas são as propriedades que vocês já tinham visto com números inteiros. Só relembrei um pouquinho com vocês. E agora você vai acessar lá o portal do aluno para poder identificar quais são as atividades para a nossa aula de hoje. Beijo para vocês, 7º ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!